Agora vamos falar dos principais métodos de um objeto conjunto. Vamos primeiro visualizar os elementos do conjunto 1. No conjunto 1, nós temos os números inteiros de 1 a 5. Agora vamos usar o método add. Add vai adicionar o elemento 6 aqui. Então, olha só. Vamos usar o método add no conjunto conj1, tá? Então, conj1.add e aqui, entre parênteses, o elemento que a gente quer adicionar. Certo? Então, imprimimos aqui novamente e nós adicionamos o elemento 6 no conjunto. Vamos ver se a gente consegue adicionar um elemento repetido. Vou adicionar aqui o 2, tá? Então, vou pedir aqui uma nova célula. Nós vamos fazer assim, ó, conj1.add2, tá? Depois a gente vai imprimir o conj1 aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, nós temos 6 elementos. Nós permanecemos com 6 elementos, tá? Então, essa adição aqui é como se ela fosse descartada, né? Porque a gente não tem elementos repetidos num conjunto, não faz sentido para a lógica dessa coleção aqui, tá? O método clear, ele limpa o conteúdo de um conjunto. Então, suponha que a gente tem o conjunto 3, né? Que tem todos esses elementos aqui, cada um de um tipo, né? Se a gente fizer clear no conjunto 3, agora a gente tem o conjunto 3, um conjunto vazio. Tá? Então, o que faz o clear? Ele não retira aquela locação da memória, né? Ele não retira aquela variável, né, da memória. Ele vai limpar o conteúdo que está lá dentro. Tá? Ele vai transformar aquele conjunto num conjunto vazio, mas o conjunto ainda existe. Tá? Agora vamos fazer uma cópia. Então, eu vou fazer assim, olha, conj 3 é a cópia do conj 1, tá? Lembrando aqui, o conj 3 é o nosso conjunto vazio aqui, que a gente acabou de limpar. Vou inserir uma célula aqui abaixo, ó. Vamos imprimir aqui o nosso conj 1. Tem 1 a 6. Então, vamos fazer uma cópia disso e colocar no conj 3. Certo? Diferença. Então, aqui nós vamos criar os conjuntos S1 e S2. Então, S1 de 1 a 5 e o S2 de 4 a 7. Tá? Então, esse método difference aqui, ele vai fazer aquela operação de diferença entre conjuntos. Lembra? Olha só. Então, a gente vai atribuir a diferença do conjunto S1 em relação a S2, a gente vai atribuir ao conjunto S3, porque isso aqui retorna para nós um conjunto, né? Resultante da diferença. Então, S1 ponto difference S2. Então, é como se fosse S1 menos S2, né? Então, S1 menos S2, nós temos 1, 2 e 3. Agora, e se a gente fizer o contrário? S2 menos S1. S2 menos S1, nós temos 6 e 7. Tá? Então, é bem aquela operação de conjuntos mesmo lá da matemática. Interseção. Interseção, a gente sabe que ele vai pegar os elementos em comum dos dois conjuntos, né? Então, aqui, ó, S1 nós temos 1, 2, 3, 4 e 5, e S2 nós temos 4, 5, 6 e 7. A interseção desses dois vai resultar 4 e 5. Aqueles elementos que se repetem nos dois conjuntos. Agora que nós vamos verificar se dois conjuntos são disjuntos. Então, isso aqui vai retornar para nós verdadeiro ou falso, né? O que são conjuntos disjuntos? Dois conjuntos são disjuntos se eles não têm nenhum elemento em comum entre eles. Então, aqui a gente está fazendo S1 ponto is disjoint S2. Quer dizer, S1 e S2 são disjuntos? Será que eles não têm nenhum elemento em comum?
A gente sabe que eles têm um elemento em comum, porque a interseção aqui, ela não retornou vazio, ela retornou um conjunto com dois elementos. Então, logicamente, esses dois conjuntos, S1 e S2, não são disjuntos. Então, o nosso resultado aqui é falso. Agora, vamos verificar aqui S3 e S4. Olha, S3, nós temos elementos 1, 2 e 3. E o S4, nós temos 4 e 5. Então, logicamente, esses dois conjuntos são disjuntos, né? Então, S3 ponto is disjoint S4, true. Agora, vamos verificar se S1 é um subconjunto de S2. Então, S1 ponto is subset S2. S1 é um subconjunto de S2? A gente sabe que é falso, olha. S1 não está contido no S2, né? Agora, S3 é um subconjunto de S1, vamos verificar aqui, ó. S3, 1, 2 e 3, e ele é um subconjunto de S1. Então, aqui vai retornar para nós. Verdadeiro, deveria ter retornado. Eu mudei o S3. Ah, não, é aqui, né? Mas por que que é falso? Int S3, int S1. Mudei o S3? Ah, eu mudei aqui, ó. Agora sim. Perdão aí. Eu fiz alguma coisa aqui em cima que eu não deveria ter executado e ele ficou um conjunto que não era disjunto, mas aqui nesse caso é sim. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2 e 3. É um subconjunto de 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos verificar se S1 é um superconjunto de S2. Então, vamos ver aqui o S1. Deixa eu imprimir ele aqui que fica mais fácil. Int S1, int S2. Vamos ver se S1 é um superconjunto de S2. E é falso, né? Quer dizer, S2 não é um subconjunto de S1, né? Agora vamos verificar se S1 é um superconjunto de S3. Quer dizer, será que S3 é um subconjunto de S1? É só a gente fazer a pergunta ao contrário aqui, né? Se S3 é um subconjunto de S1, então S1 é um superconjunto de S3. Então, aqui, verdadeiro. Tá? Agora, vamos operações de remoção. Visualizar aqui o nosso conjunto 1. Agora, nós vamos remover o 3 do conjunto 1 usando o remove. Visualizar os elementos após a remoção. Tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, conj1.remove 3, quer dizer, nós vamos remover o elemento 3 do conjunto 1. Então, ficou 1, 2, 4, 5 e 6. Agora, vamos tentar remover um elemento que não existe nesse conjunto 1, por exemplo, o 7. Então, ele vai provocar um erro aqui para nós. Tá? Tem uma outra operação que é a discard. Discard, nós vamos tentar remover aqui o elemento 6 do conjunto 1. Removemos o elemento 6. Tá? Agora, nós vamos tentar remover um elemento inexistente nesse conjunto usando o discard. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente ignorar aquilo. Ele não vai retornar um erro para nós. Tá? Então, se você precisa verificar que aquela remoção aconteceu, né?
realmente aconteceu, se realmente existia aquele, você tinha que verificar se realmente existia aquele elemento do conjunto, né? Você tem que fazer um tratamento desse erro aqui. Então, era melhor usar o remove, né? Agora, se essa remoção não implicava em nada na sua aplicação lá, então você poderia usar o discard aí, que vai fazer a mesma coisa, e no caso de um elemento inexistente, não provoca um erro. Agora, a diferença simétrica, né? Aqui para cima, né, a seção 4.5, ela foi realizada a interseção de S1 e S2. Agora, vamos calcular a diferença simétrica. Então, pegar aqui, ó, fazer aqui de novo. Acho que não precisa fazer, mas como eu tinha feito uma coiseira ali, né? Aqui, vou executar aqui, vou fazer a interseção aqui novamente, ó. Tá? Então, o S4 é o resultado da interseção de 1 e 2, tá? Então, o S5, ele vai calcular a diferença simétrica desses dois conjuntos. Então, vamos verificar aqui, olha. Fazer a impressão aqui. 20 S1. 20 S2. A nossa interseção estava lá no S4, né? Então, aqui, ó. Aqui é o S1. Aqui é o S2. E aqui embaixo é a interseção de S1 com S2, tá? Então, a diferença simétrica, o que ele vai fazer? Ele faz meio que uma união dos dois conjuntos. Então, é como se fosse S1 mais S2 menos a interseção. Né? Então, S1 mais S2 vai dar uma coisa assim, ó. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Isso menos a interseção, que é 4 e 5, vai retornar para nós 1, 2, 3, 6 e 7. Certo? Diferença simétrica. Então, symmetric difference. Então, S1 ponto symmetric difference S2. Tá? Vou colocar aqui assim. Agora, a união. S6 vai receber o resultado da união de S1 com S2. Aí está, a união, que foi o que a gente fez aqui em cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora vamos ver funções aplicáveis a um conjunto. Da mesma forma que listas e tuplas, nós temos aqui len, que vai retornar o tamanho daquele conjunto, quantos elementos tem. Max vai retornar o maior elemento desse conjunto. O min, o menor elemento desse conjunto. E o sum, para casos numéricos, né, para conjuntos homogêneos aí numéricos, vai retornar a soma dos elementos desse conjunto. Aqui uma curiosidade, a conversão de uma lista em um conjunto. Então, suponha que você tem essa lista doida aqui, ó. Né? Então, lista, colchetes aqui, né? E nós vamos fazer conge lista, vai receber o resultado da transformação dessa variável lista num conjunto, fazendo um casting aqui, tá? Eu vou imprimir aqui embaixo essa lista, tá? E aqui nós vamos fazer a conversão. E agora nós vamos imprimir esse conjunto. Então, o que aconteceu? Aqui na lista, a gente tinha vários elementos. A lista permite elementos repetidos, certo? Tinha várias vezes o 2 aqui, ó, né? Várias vezes o 1, o 3, né? Quando ele fez essa transformação da lista para o conjunto, ele pegou somente uma unidade de cada elemento existente nessa lista. Então, esse conjunto
1, 2, 3, 4, 5, 6.